Livre, leve e solto, tô de volta com mais um episódio do nosso podcast. Virou mania, a cada semana um novo convidado e, é claro, temas interessantes só para você. Nós estamos no Instagram, WM Livre, Leve e Solto, estamos no antigo Twitter, o X, você curtindo as nossas informações e também no nosso canal no YouTube, você se inscrevendo, curtindo, compartilhando, dando um like e continua repercutindo muito a nossa última entrevista com Mauro Machado, o pai Nito, o pai da cantora Anitta, que contou muita história aqui com a gente. Botafoguense apaixonado. Realmente rendeu muito esse papo com meu amigo Mauro Machado. Não acompanhou? Dá uma conferida nos cortes do TikTok, no Instagram, em todas as nossas redes sociais e acompanhe basicamente o que o Mauro Machado contou de história. E olha que tem história pra lá de monte. E hoje, meus amigos, o assunto é tênis de mesa. Para os antigos, ping-pong. Só que tem gente que não gosta de usar esse termo ping-pong. Tênis de mesa. Valesca Maranhão, para quem não sabe, hoje ela estava aposentada até há pouco tempo e aos 50 anos se tornou, de novo, a maior mesa tenista do Brasil. O que aconteceu com essa mulher que tinha pendurado a raquete, né? Não quis mais participar de torneios, deu uma outra guinada, virou comentarista da Sport TV, participou de competições internacionais como comentarista, largou um pouco o tênis de mesa no aspecto competitivo da palavra, abandonou tudo, voltou e arrebentou de novo. Tem explicação? Prazer tê-la aqui, Valesca. Prazer é todo meu estar aqui no programa com você, um prazer, obrigada pelo convite. Eu fui, convidada para comentar as Olimpíadas de Tóquio, e não tinha nenhuma pretensão de voltar a jogar, né? E foi vendo os jogadores jogando, os de alto nível, e foi dando aquele negocinho de voltar a jogar, vendo o Hugo, né, jogar, isso, acendeu aqui a chama dentro de mim, e resolvi jogar, bater uma bolinha aos pouquinhos. Eu falei, será que eu vou conseguir? E aí a gente foi aos pouquinhos, foi indo, eu tô aqui, né? Tentando aqui. Porque, na verdade, você teve uma carreira sólida, mas tem uma hora que a gente fala, já deu. Isso você tinha quantos anos? Quando eu resolvi parar, eu estava com 40. 40 anos, ou seja, há 10 anos atrás. Sim. Não tinha mais motivação? Não, eu disputava campeonatos regionais, os Jogos Abertos de Santa Catarina, os Jogos Abertos de São Paulo, e fui fazer outras coisas, né? Recebi um convite da UF, né, para ser treinadora, então isso também tomava um tempo meu. Resolvi fazer outras coisas, outros cursos, e acabou que eu perdi aquela vontade de jogar, não queria mais jogar, e isso para mim era um fato bem resolvido dentro de mim. Então, depois das Olimpíadas de Tóquio, eu resolvi, meu coração bateu e eu quis voltar a jogar. Porque na verdade você tem toda uma disciplina, porque a gente acompanha muito nesse país chamado Brasil, somente o futebol, né? A dedicação do atleta, treinos, rotina, viagem e tudo mais. No tênis de mesa, a rotina também é muito grande, porque você tem que estar muito bem fisicamente, tem todo um histórico de viagens e tudo mais, e tem um certo momento que às vezes a gente fala que já deu, né? Sim, a minha vida desde os 12 anos sempre foi o tênis de mesa. Comecei a jogar com 10 e aos 12 anos, 12 para 13, já peguei seleção brasileira. Então, é uma vida dedicada ao esporte, né? Viagem, eu passei por várias fases da minha vida, várias faixas etárias que eu não aproveitei, né? Qualquer menina poderia aproveitar, mas não me arrependo, o esporte me ensinou muito, né? E eu consegui aprender muitas coisas com o esporte. Eu sou muito feliz de ter dedicado a minha vida ao esporte. O que você perdeu nesse tempo? A parte da adolescência, por exemplo? O que as suas amiguinhas faziam e você não podia fazer por causa de treino, viagem? Sim, porque elas saíam, às vezes ia, né, um pouquinho mais velha, ia para a noite, e eu não podia porque, né, eu tinha que dormir, no outro dia tinha que treinar, tinha né, escola, faculdade, enfim, não podia. Por exemplo, no futebol, eu até em breve vou fazer aqui uma entrevista com o Wellington Silva, que tem um projeto Pais de Jogador, né? Ele tem uma preocupação com os pais de jogadores de futebol da base. Vai ser uma entrevista em breve aqui no nosso podcast. Ele tem um tema que é o seguinte:
É difícil ser pai de jogador, porque jogador de futebol na base está sempre sendo questionado. Será que vai virar jogador? No tênis de mesa também é assim, existe uma cobrança dos pais que a minha filha, meu filho, vai virar atleta profissional? Com certeza. Acredito que o futebol tem um apelo muito grande, né, por mais praticantes, né, e os pais têm muita expectativa, né, em cima do filho em relação a poder ajudar a família no sustento e tudo mais que a gente já sabe. Mas no tênis de mesa também, muita expectativa. Eu tenho pais que também, né, já treinei atletas que os pais estavam em cima e a expectativa é lá no alto, é lá na lua, não tem jeito. A expectativa dos pais é bem grande que o atleta se torne um atleta olímpico, por exemplo, né, que é o máximo que um atleta pode chegar. Isso é muito grande mesmo. Jogar tênis de mesa no Brasil dá retorno financeiro? Não. Não é um valor tão grande que você ganha, né? Eu digo que você consiga viver, né? Os atletas que tiveram mais ascensão, né, financeira foram para a Europa, né? Tiveram essa oportunidade melhor. Aqui no Brasil melhorou muito, desde a época que eu jogava para hoje, né? As coisas melhoraram bastante, mas acredito que não seja um valor tão exorbitante. Eu conheci a Valesca, ela não vai se lembrar, quando ela foi atleta do Vasco, né? Eu cobri Vasco mais de 29 anos, então conheci bem a Valesca nesse período que o Vasco criou o projeto olímpico. Naquele momento, você achou que o esporte ia ter mais visibilidade? Com certeza. Eu tenho uma história muito grande com o Vasco, né? Eu comecei a jogar tênis de mesa no Vasco, eu morava em São Cristóvão, então eu tive a primeira oportunidade de ter acesso ao esporte foi no Vasco. E o Vasco tem uma coisa muito boa, que quando você se torna atleta do clube, você não paga mais mensalidade, né? Eu não sei como está hoje, mas antes era assim. Então, minha mãe queria mesmo me botar para fazer alguma atividade, porque eu era muito imperativa e tal. E eu tive uma história linda dentro do Vasco, porque meu primeiro sul-americano, a confederação não tinha verba, e isso me marcou muito. O ex-presidente Antônio Soares de Calçada, ele me deu a primeira passagem para eu disputar o sul-americano. Então, tem uma história, e nós firmamos uma amizade linda. A Calçada foi como um pai para mim, me ajudou diversas vezes, né, me apoiava no esporte. E saí do clube, né, depois de um tempo, depois voltei nos anos 2000, né, para poder jogar a convite do presidente Calçada, e eu achei que realmente, né, ali foram contratados grandes nomes do esporte, né, em várias modalidades. Então, eu achei que realmente ali poderia ter sido uma virada de chave por esporte, por um tempo foi, realmente. Você acha que não vingou por quê? Eu acho que o esporte no Brasil, eu acho que, assim, eu acredito que o esporte comece na escola. A base tem que ser feita dentro de uma escola para depois ir para os clubes. Eu acho que isso ainda não é muito feito dentro do Brasil, a base, essa questão da base. Eu brigo muito por isso, essa questão da base. Mas todo colégio tem mesa de tênis de mesa. Sim, mas o tênis de mesa é aquela questão assim, é uma brincadeira. O ping-pong, se você reparar na escola, é vôlei, futebol, basquete e handball. São os 4 no máximo. Não tem um professor ali de tênis de mesa, né? Acredito que agora que o Hugo conseguiu um feito histórico, acredito que com essa medalha na Copa do Mundo, alguma coisa possa mudar no tênis de mesa, no nosso esporte. Quando você fala do Hugo Calderano, que foi campeão do mundo recentemente, eu até achei que a visibilidade dele poderia ter sido maior. Eu acho que a mídia não tratou o feito dele com a importância que deveria ter. A tua opinião como profissional da área, você concorda comigo? Que não deram espaço suficiente para esse feito? Ele saiu em vários veículos de comunicação naquele momento, né? Jornais, várias capas de jornal. Mas o feito, eu acho que, de repente, a grande mídia não tem a noção do feito que ele teve, né? Ali, o impacto que foi, ganhar de jogadores da China dentro da China. É como ir lá no Disney e bater no Mickey. É uma coisa, assim, absurda, é fora do natural. Eu acredito sim, concordo com você. Porque, na verdade, o que a gente imagina, né? Ele ganha do primeiro, do topo, do segundo do ranking e do terceiro. É inimaginável, isso nunca aconteceu.
Nunca. Se você for analisar, para a gente que é da modalidade, a dificuldade técnica desse feito foi muito maior do que na Olimpíada. Porque os jogadores que ele ganhou, o grau de dificuldade e seguidamente, é muito difícil você manter um nível alto e conseguir vencer 3 jogadores tão fortes. Hoje, na China, né, quer dizer, desde que o mundo é mundo, o país do esporte é a China, né? Existe um incentivo do governo para que isso seja perpetuado ao passar das décadas? Porque eles formam jogador muito mais do que a gente forma jogador de futebol. Porque lá na China, eu acho que foi na época da Olimpíada de 2016, passou uma reportagem no Jornal Nacional falando sobre essa questão da China. A China, ela trabalha os atletas em blocos. É municipal, regional, você vai passando por etapas. Para chegar numa seleção chinesa é muito difícil. Tanto que existem muitos jogadores que não conseguem entrar na seleção e vão para outros países. O apoio do governo, sim, é muito forte. É muito forte lá dentro da China, né? É um apoio, assim, muito grande. Você, como atleta, com certeza deve olhar para a nossa realidade e imaginar que a gente consegue feitos maravilhosos e você é uma dessas pessoas que consegue, aos 50 anos, voltar a jogar e ser primeiro no ranking sem esse apoio. Imagina quantas pessoas, em todas as modalidades, se perdem, né? Recentemente, a TV Globo fez 60 anos, homenageou vários atletas do esporte olímpico, principalmente, e não teve tênis de mesa. Eu reparei isso. A gente tem que falar realmente dos feitos. A gente tem o Hugo Oyama, que foi o nosso, né? Teve vários resultados muito bons, assim, pelo mundo, recordista pan-americano. Eu acho que... Então, isso que eu falo, é da cultura já, é da cultura. Os grandes esportes, né? Os esportes com mais visibilidade. Eu acho que deveria ter tido cada modalidade deveria ter sido representada. Eu não sei como foi essa escolha, né? Mas eu também concordo com você, eu reparei isso. Por exemplo, você aos 50 anos, a gente não pode ter vergonha da idade, porque a gente está abordando aqui com você jamais. O fato de você, nessa idade, ter voltado a jogar e voltar a jogar em grande estilo, né? Porque não é só ser campeã da categoria Master. Você jogou com atletas que poderiam ser suas filhas. Sim. Né? E você ganhou. Qual foi a tua sensação? Tem muitas coisas que são envolvidas nisso. Na pergunta anterior você tinha dito, sem apoio. Antes, o esporte não tinha esse apoio, esse aporte que tem hoje. Hoje é muito, né, melhor. Quando eu resolvi voltar a jogar, eu entrei em contato com a minha cidade, Niterói. Como eu já tenho uma relação com a cidade, eles prontamente, né, resolveram me apoiar, a prefeitura, a Secretaria de Esporte, muito... Então, eu resolvi voltar a tentar voltar a jogar num nível maior, né? Na época de seleção não tinha esse apoio. Hoje, eu tenho esse apoio. Então, eu vejo, assim, você falou de eu poderia ser mãe delas. É verdade, hoje no tênis de mesa a gente tem uma categoria chamada Absoluto A, que não tem idade, né? Tanto que eu nem jogo, mas a categoria Master, eu estou me dedicando realmente à categoria mais forte do Brasil. É muito difícil você manter a parte física, porque jogar com as meninas realmente é muito difícil. Não é fácil. Porque, na verdade, o que acontece? Você imagina uma menina que conhece você pelos feitos, né? E ter que enfrentar de novo. Teve esse preconceito, o etarismo? Não. Com você? Não, engraçado. Por parte das outras meninas? Não. Pô, ela já tá fazendo o que ela aí? Pô, já não, pendurou eu não senti isso. Raquete. Engraçado, as pessoas me conheciam pelo nome. Muitas meninas dessa geração mais nova não me conheciam pelo nome. E eu recebo muitas mensagens de incentivo, recebo muitas mensagens de pessoas que realmente... Teve uma mensagem que me pegou muito, uma pessoa que saiu de depressão, me vendo jogar, falando, caramba, você é da mesma idade que eu. Eu levantei da cama no mesmo momento e fui fazer uma academia, fui fazer uma atividade física. Então, eu sendo inspiração para essas mulheres, isso para mim já valeu a minha volta. E aí a gente volta no tempo. Como é que surgiu essa paixão pelo tênis de mesa? Na verdade, eu fazia natação. Inclusive, cheguei a ser campeã estadual de natação. Eu era mirim,
pelo Vasco mesmo, eu experimentei vários esportes. Aí meu irmão falou assim, vamos lá ver o ping-pong. Eu falei, ping-pong, pelo amor de Deus, ping-pong não. Ele, não, meu irmão gostava muito. Aí ele falou, vamos lá, no Vasco. Aí eu fui lá, gostei, entrei na sala e fui gostando. Pô, teve uma hora que eu larguei a natação e comecei a jogar tênis de mesa. E depois de um tempo, o diretor do tênis de mesa chamou minha mãe para ir lá no clube. Não, a gente quer conversar com a senhora, tal. Aí ela falou, aí eu pensei assim, caramba, eu fiz alguma besteira do clube, porque eu não era fácil. Aí foram lá, sua filha tem muita chance, a gente vê um talento grande nela e tal. A sua filha vai ser atleta de seleção. E aí minha mãe começou a investir, né? A ajudar mais e tal. E foi assim que eu comecei na modalidade. O jogador de tênis de mesa fica irritado quando alguém fala assim, você joga ping-pong. Eu acho que isso tem a ver com a idade, né? Hoje em dia eu não me aborreço mais, não. A mais nova um pouquinho, eu falava, ping-pong é chiclete. É tênis de mesa, modalidade. Hoje não, eu acho que ele ficou tão... todo mundo já joga, foi o que você falou no início, né? Na escola, todo mundo já jogou um ping-pong. Então... é ping-pong. Ninguém fala que vou jogar tênis de mesa, vou jogar ping-pong. O nome já é ping-pong, então acho que a gente... É o nome mais popular, né? O ping-pong. Surgiu mesmo por causa do chiclete, esse termo? Não, esse termo surgiu... Isso quem fala ping-pong são os chineses, né? Eles falam ping-pong. Então, se o pai do tênis de mesa, né, o país, né, mãe era a Inglaterra, começou o tênis de mesa lá, mas os mais fortes do mundo é a China, então é ping-pong. Então me explica direito, então a origem do nome, como é que foi a origem do nome? Explica pra gente. Eu acho que na época da Inglaterra tinha os esportes com raquetes de tênis, né, e eles foram... eu não sei bem, eu li já tem um tempo. Os esportes de raquete mole jogavam tênis e eles resolveram jogar um tênis em cima da mesa. E aí acho que surgiu esse nome, ping-pong. Eu não sei muito bem, eu acho que foi assim. Não sei a origem certa. Mas com certeza dominou, saiu da Europa e dominou realmente o mundo asiático, né? Porque a gente fala da China, mas basicamente os principais países asiáticos dominam o esporte, né? Sim, eu fui jogar um Mundial na China em 95. Na época que eu fui jogar, uma coisa que me assustou muito. Assim, eu fiquei boba. Eu fiquei feliz também com o meu esporte sendo tão valorizado já naquela época. A gente saiu do aeroporto, a gente pegou um ônibus e tinham batedores. Eu falei, nossa... Ali você vê como um jogador de futebol se sente, né? Quando dá importância, né? E ali é o esporte número 1, né? A China. Mas, por exemplo, para nós, né, ocidentais, brasileiros, vamos voltar no tempo, 30 anos atrás, né, 95. Como é que os asiáticos olhavam você? Quando o Hugo ganhou a Copa do Mundo, eu pensei, nossa, como era distante. Eles olhavam pra gente como, assim, são fracos, né? Não são jogadores com tanta expressão, né? A gente não tinha tanta expressão no tênis de mesa. A gente teve o Cláudio Cano, o Goiama, mas não chegavam nesse nível tão forte, igual o Calderano chegou. O Hugo colocou o tênis de mesa no mapa mundial, assim, de respeito. Não que eles não tivessem respeito, o Cláudio já foi nono na Copa do Mundo, mas eram feitos esporádicos. Hoje o Hugo, ele é 10 anos entre os 10 do mundo. Então isso já muda muito, né, o respeito, a forma de ver os jogadores do Brasil. Eu acho também o intercâmbio também ajudou muito. Porque o que acontece? Seria da mesma forma que no futebol, vamos pegar aqui um esporte coletivo, da Nova Zelândia conquistar um título mundial, uma Sim. Copa do Mundo, por exemplo. Sim, mas para a grande mídia, para a mídia, né? Esse trabalho não é de hoje, é um trabalho que vem se consolidando há tempos, né? Aos anos, né? Um trabalho que já vem vindo desde que é criança, desde, né, base, treinamentos, aperfeiçoamento, não é de agora, né? É um trabalho que vem feito formiguinha. E agora que estourou. Acredito que o Hugo já poderia ter tido 2 medalhas olímpicas e uma medalha mundial. Isso não aconteceu por quê, na tua opinião? Eu acho que algumas escolhas que não foram, né,
bem feitas em determinados momentos do jogo. Isso acontece, né? Um esporte individual é uma coisa muito difícil. É você com você mesmo. Se você acerta, você é o herói. Se você erra, você é o vilão. E eu já passei por isso também. E muitos jogadores de tênis de mesa ou de esportes individuais, de tênis, o Guga, enfim, passaram por isso. Então, é muito complicado a gente falar quando é o outro que está ali. Porque no futebol, você tem 11 cabeças, tem um técnico. Às vezes o técnico pode mudar a forma de jogar do time com uma alteração, mas quem perde o gol é o atacante, quem falha é o goleiro. No tênis de mesa, o jogador também tem um treinador, mas ele não interfere na partida, ou interfere de alguma forma. Não tem como interferir, né? Não, assim, ele pode interferir. No tênis de mesa, ele tem uma situação que a gente pode pedir um tempo no jogo inteiro, que chama time out. Tem os tempos que você tem na virada dos sets, que você pode falar com o seu treinador, e tem um tempo no jogo que você pode parar o jogo em qualquer momento. É só fazer o sinal do tempo, que o árbitro para a partida e você vai conversar com o seu treinador. Eu acredito que o treinador tem uma grande gerência sobre o seu atleta, sobre o direcionamento da partida. Mas eu acredito que às vezes em situações, na hora do vamos ver, é o atleta que vai decidir o que ele vai fazer. Não tem jeito. Eu posso falar A, o atleta fazer B. Eu posso falar A, o atleta fazer C, não conseguir fazer nem A nem B. Principalmente no aspecto mental, Mental. Né? Isso interfere muito no tênis de mesa. O aspecto mental é uma coisa fundamental. O seu mental e o seu foco ali na hora de jogar é o que decide uma partida. Por exemplo, quando você era atleta, quer dizer, você voltou a ser, mas lá atrás, 30 anos atrás, você olhava para a chinesa, vou perder de quanto? Mas é engraçado. Era isso ou não? Não, é engraçado. Sim, é muito difícil jogar contra os chineses. Teve uma final dos Jogos Abertos que eu tive 5 match points contra uma chinesa que ficou entre as 10 do mundo. Ela foi morar no Canadá, ela já tinha sido campeã pan-americana, naturalizada, e era uma atleta bem forte. E eu tive 5 match points, tive grande chance de chegar aos Jogos Abertos, né? Ela veio contratada por São Caetano, e eu tive muita chance de ganhar dela. E eu consegui fazer o jogo de igual para igual. Mas isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Muito difícil. Porque eles nascem já com a raquete na mão. O pessoal falando, o Hugo começou a jogar tarde com 8 anos. Os chineses começam com 4, 5. Então, é bem difícil, né? Assim, eu digo que assim, um Hugo Calderano, a gente, de repente, não vai estar mais aqui e não apareça nunca mais um. Mesmo com o trabalho que você, por exemplo, desenvolve, porque você faz um trabalho em Niterói, em várias escolas, ensinando, mas também tentando captar novos talentos. É tão difícil assim? Na verdade, não são nas escolas, são em 2 projetos, chamados Espaço Nova Geração e Parque Esportivo do Caramujo. E também tem o CT Niterói, né? E que a gente tem os atletas que têm um nível melhor. E até tem atletas do projeto que eu levo para lá. É muito bom você ter uma pessoa que foi atleta ou é atleta, né, está ali da modalidade, você tem assim, um olhar mais tem uma expertise melhor para poder escolher o atleta que possa ter essa possibilidade. Não é fácil, né, você conseguir atletas que tenham esse talento, mas existem alguns já que já estão vindo aí, que a gente já estreamos, inclusive, com 3 atletas no estadual, nossos primeiros atletas de Niterói a jogar o campeonato estadual. Então, hoje, por exemplo, dessa nova geração que está surgindo aí, você consegue pensar alguns nomes que podem daqui a 5, 6 anos estarem aí brigando pelas primeiras posições no ranking? Existem alguns nomes que estão vindo, né? Tem o Leonardo Izuka, né, que estava no clube, o Hugo acabou de sair do time Oxenhausen, né, joga lá também com ele. Tem um menino na nova geração, né, que também tem muitas chances, né, que é o Romanski. Ele é um atleta que tem grandes possibilidades, né. A seleção feminina está fazendo um grande trabalho lá em Montpellier, né, na França, estão treinando lá. Essa nova geração também vem boa. Treinam lá no time lá dos irmãos Lebrun, né? Inclusive Félix, né? E o Alexis, que
jogam pela França. O Félix, infelizmente, ganhou do Hugo a medalha, né? Da disputa de terceiro e quarto. Então, é um lugar que eles têm grandes, né? Tem uma forma de trabalhar diferente, com a questão lúdica. Enfim, é um trabalho muito bom que tem lá na França. A filosofia que você implementa é sua, autoria própria, ou você segue os padrões internacionais para você implementar esse tipo de projeto com novas pessoas que querem seguir o esporte? Eu acredito que eu vejo escolas asiáticas, né, escolas europeias, e eu acho que eu tiro um pouquinho de cada uma, né? Eu acho que a gente não pode cortar essa essência da criança de aprender brincando. Eu acho isso muito importante, mas determinada hora você também tem que ter um pouco da disciplina ali, que o pessoal fala mais dos asiáticos, né? Da questão da repetição, da questão do aprendizado. Então, eu sempre fui uma atleta que eu sempre brinquei muito, eu jogo hoje, até hoje me divertindo. Então, eu acho isso muito importante. A criança e quem vem aprender a jogar tênis de mesa é estar feliz aonde você treina ou onde você joga. No futebol, a gente olha o seguinte, a gente vê um garoto aí de 7 anos, 8 anos, a gente já vê se o garoto vai dar bola. É o termo que a gente usa. No tênis de mesa, você já consegue detectar só do garoto pegar a forma da raquete, pegou daquele jeito, você já vê, opa, esse aqui já tem um potencial. Tem isso também? Tem isso também, claro que tem isso. A forma que pega, a forma que se posiciona, a forma que toca na bola. É muito fácil, é muito rápido de você ver que o atleta ele tem um talento, né? A gente fala, isso aí é um talento. É porque é dom, né? É dom. Porque, teoricamente, a pessoa nunca te viu, não tem noção de nada. Eu quero aprender a jogar tênis de mesa. E aí você dá a raquete. Só a forma de pegar, você já sente que isso aí pode ser diferente? É a forma de pegar e a forma que o escuta e consegue executar. Você tem criança que demora, de repente, para fazer um movimento de direita, de forehand, demora 1 mês. Tem uma criança que bate bola em 3 dias. Então, você já consegue ver a diferença de aprendizado e de dom. Você é canhota? Eu sou canhota. É mais difícil? O pessoal fala. O pessoal fala que é muito ruim jogar contra canhoto. E, geralmente, a pessoa que é canhota saca muito bem. Então, isso também já é uma outra dificuldade, né? O efeito vem diferente. É difícil jogar com canhoto. Eu não gosto de jogar com canhoto. Saque técnico ou saque com força? O que faz a diferença? É saque técnico. Saque técnico. Depende do efeito. O tênis de mesa tem muita variação de efeito, né? E cada variação, o adversário tem que recepcionar de uma forma diferente, de uma força diferente. É difícil jogar de tênis de mesa. Eu digo que tênis de mesa é um xadrez na mesa. Porque o raciocínio tem que ser muito rápido. Muito rápido. O teu tempo de reação, milésimos de segundos. Muito rápido. Saiu uma reportagem na Times há muitos anos atrás dizendo que o xadrez é o esporte mais inteligente do mundo. Eu discordo. Eu acho que é o tênis de mesa. Porque você tem que resolver muito rápido. Muito rápido. A tomada de decisão tem que ser muito rápida. É difícil jogar tênis de mesa. E todos os atletas, geralmente, que tem ascensão no tênis de mesa, ele tem um QI a mais. Tem que ter uma inteligência a mais para jogar tênis de mesa. E o pior é o seguinte, Valesca. Estou conversando aqui com a Valesca Maranhão, né? Seleção brasileira, inúmeros títulos. Número 1 do ranking hoje, mesmo com a idade que ela tem, que eu não vou repetir mais a idade dela, já falei. Pode falar, não tem problema com isso, não. 50 anos. Hoje é a número 1 do Brasil, né? Já foi treinadora do Hugo Calderano, campeão do mundo, recentemente. E há um detalhe que eu fico vendo aqui, é o seguinte. Como deve ser difícil jogar em dupla. Se jogar sozinho já é difícil, em dupla, então é um negócio surreal. Eu gosto de jogar dupla. Porque a dupla perfeita é um canhoto e um destro, né? Até por conta da movimentação. Eu sempre gostei de jogar dupla. Inclusive, já fui campeã sul-americana de dupla. Recentemente, fui campeã brasileira no Absoluto A de dupla mista, com meu parceiro Bruno Vital. Um abraço para ele. Trabalha com a gente lá no CT Niterói. E eu me sinto super confortável em jogar dupla, mas realmente é difícil, porque a movimentação tem que ser... E sincronismo, né, com a sua dupla. Não é fácil jogar dupla mesmo. Quanto tempo você tem que treinar? Você, como jogadora profissional que você voltou a ser, seu tempo de dedicação treinando? Olha, hoje em dia, eu trabalho muito, né? Então, o meu tempo de dedicação agora é 3 vezes por semana, no máximo, eu treino.
né? 3, às vezes 4 vezes por semana. Mas um tempo de dedicação, se você quiser entrar na seleção e ser da seleção, você tem que treinar todos os dias. Não tem jeito, tem que treinar todo dia. Todo dia. Você é umas 4, 5 horas por dia. No feminino, tá tendo renovação? Tá, eu vejo muita menina boa, formas de jogar diferentes, né? Na minha época tinha pessoas, meninas boas, mas hoje eu acho que tem muito mais meninas jogando. Eu acho que a questão também das mulheres verem o seu lugar, né, de terem mais posicionamento, de se sentirem mais seguras em ambientes esportivos, eu acho que isso tudo conta, né? Hoje em dia. Quando você fala em segurança, eu não posso deixar de tocar no assunto assédio. Já foi assediada, já passou por constrangimento como atleta profissional? Sim, a gente às vezes escuta umas falas machistas, né? Tem às vezes uma questão de assédio moral aí, que lugar de mulher na cozinha, que, né, eu sou uma pessoa muito defensora, né? Do nosso espaço, né? E mulheres em cargos de gestão, e mulheres com empoderamento. Esse tipo de fala comigo não passa. Eu não aceito, eu defendo. Eu acho que as mulheres, elas merecem estar onde elas quiserem. E você é uma prova disso. E quando você volta a jogar, você também sofreu críticas por parte de pessoas da tua própria área? Olha, de preconceito? Se foi velado. Porque realmente eu tenho pessoas que... Todas as pessoas que eu resolvi voltar a jogar, quando eu falei, expressei essa vontade, elas me ajudaram muito, né? Inclusive, meu fisioterapeuta, né, da FPL Saúde lá, meus companheiros de treino, e basicamente são homens. Realmente eles... Inclusive tem o Alan Sarmento, que é o atual campeão brasileiro, ganhou do Vitoriste na final do Brasileiro, a Raquete 2 do Brasil, né? Tem o Hugo, depois é o Vitor. Então, uma vitória maravilhosa do Alan. Então, eles sempre me puxam. Isso eu não posso falar. É uma parceria muito grande. Público atrapalha? Você jogar tênis de mesa com a presença do público, como a gente vê em outros esportes, basquete, vôlei, né, tênis. O tênis, por exemplo, você não pode falar nada durante o jogo. E no tênis de mesa? Qual é o papel da torcida? Durante o ponto, você não pode falar. Na hora que está tendo ali o rally, não pode falar. Mas depois, pode gritar, pode ter trombeta, pode ter tudo, batuque. Para mim é legal, eu gosto de torcida, eu não me sinto. Inclusive, dependendo do jogo, eu nem escuto. Né? Eu consigo ter o hiperfoco ali na hora do jogo. Mas interfere? Você acha que interfere o barulho? Estou falando do tênis, também no tênis de mesa. Iria interferir no jogo do atleta? Depende de cada um, né? Depende do mental de cada um. Eu já vi gente falando que atrapalha, e muito, né? Não consegue se concentrar. Mas no meu caso específico, da Valesca, não me incomoda. Porque, na verdade, tira um pouco da emoção. A gente tem a emoção do jogo, mas a torcida faz parte do jogo. Sim. Né? E eu sempre discuto isso. Qual o papel da torcida num jogo como tênis, ou no tênis de mesa, que seria fundamental? Eu fico imaginando fazer um jogo de tênis de mesa no Maracanãzinho lotado, com 20 mil pessoas gritando na cabeça dos chineses. Ia ser uma loucura. Não tinha concentração de chinês que ia suportar isso. Estou brincando aqui, mas eu estou falando uma realidade. Eu vou te falar que isso muda muito a história de um jogo. Isso aí, o adversário sente, né? É muito... eu gosto, né? E o brasileiro, o latino, ele gosta dessa questão da torcida. Eu vou falar por mim. Ano passado, eu conquistei uma vitória contra a Laura Tanabe, que é jogadora da seleção brasileira, foi a Paris, e a torcida fez uma grande diferença no meu jogo. Tinha muita gente torcendo para mim dentro do Parque Shopping. Então, para mim, ali foi uma emoção ver as crianças ali torcendo por mim e todos os clubes ali unidos, muita gente gritando. Para mim, foi um plus, posso te dizer. Hoje, qual é o seu sonho? Eu tenho muitos sonhos na caixinha, né, guardados, né? Eu tenho alguns objetivos que eu coloco, metas que eu coloco para mim, né, no decorrer de tempos, né, né, eu boto, né, estimativa de tempo para ter essa meta. A minha principal motivação hoje é inspirar mulheres
que queiram praticar esportes e que elas estejam em idades mais avançadas. Porque antigamente a gente sabia que uma mulher com 50 anos era uma mulher que estava fadada a ficar em casa, a cuidar do marido, né? Aquela, né, não fazer atividade física, não se cuidar. Hoje as coisas são muito diferentes. Então eu quero impulsionar mais mulheres a praticarem esporte, a saber que elas podem sim, né, inclusive ser primeira do ranking do Brasil. Isso é extremamente importante, as mulheres se sentirem bem em todos os espaços que elas quiserem. Isso é minha meta. Nós temos como exemplo a Marta, no futebol. A Formiga também disputou 7 Copas do Mundo. Referência total. Né? Isso é inimaginável. Um homem chegar a isso. Um homem não vai chegar a isso. Nenhum jogador não chega. O que ela fez no futebol feminino, disputar 7 Copas do Mundo é inimaginável. Mas a Hortência também jogou até uma certa idade, mas são pontos raros que podem aumentar com o passar dos anos, né? Agora, pensando em esporte, jogar uma Olimpíada ainda? Disputar uma Olimpíada? Eu gostaria. Você acha que dá? Eu acho que dá. Mudar algumas coisas e fazer um planejamento para, né, tentar essa vaga olímpica. Eu acho que dá e é extremamente plausível uma Olimpíada, sim. E qual o critério, para a gente entender, qual o critério da confederação para escolher uma ou outra candidata para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos? A confederação tem 2 vagas diretas, né, que são as melhores do ranking mundial, né, ranqueadas mundialmente. Então, o primeiro passo seria começar a jogar as etapas mundiais para poder me ranquear melhor, né, para tentar essa vaga. E as outras 2 vagas são indicações, né? Não, a confederação não pratica essa questão da seletiva, que eu também discordo. Eu acho que deveria ter uma seletiva, né, inclusive para quem está bem ranqueado no Brasil, ter essa oportunidade, porque você vai jogar todas as etapas do Brasil e você ser a primeira do Brasil, ter essa regularidade é muito difícil. Você conquistar muitos títulos, né? Conseguir ganhar e ter essa regularidade. Então, eu acho que deveria ser revisto, sim, essa questão da seletiva, a vaga na mesa. Que seja uma vaga na mesa. Eu acho que teria que ter essa seletiva, na minha opinião. Quem é que pode mudar isso? A própria confederação. E você acha que eles mudariam? Não. Não acho que eles mudariam, porque eles se colocariam em risco, né? De repente alguém entrar que não está dentro do planejamento. Isso poderia acontecer. Mas no teu caso, por exemplo, você, pela sua expertise, pela sua capacidade técnica, você poderia entrar dessa forma. Poderia entrar dessa forma. Não diria para você que seria certo, mas teria uma grande chance de entrar dessa forma. Mas tem a forma de você tentar se ranquear no ranking, né? Nesses 3 anos que falta, né, para Los Angeles, tentar se ranquear. Mas na China, por exemplo, é seletiva. Não importa se você é campeão olímpico, se você é campeão mundial, eles não estão muito preocupados com isso. É seletiva, quem está ali, bem. Os melhores daquele momento é que vão. Vão para a seletiva. Então, por exemplo, hoje a melhor brasileira classificada no ranking está em qual posição? A Bruna Takahashi hoje é 18ª do mundo. A Bruna realmente é uma referência para todas nós, outras gerações. Bruna, ela fez um feito histórico. Nunca uma atleta chegou entre as 20 melhores do mundo. O mais difícil é se manter, né? É se manter. No caso do Hugo, ele está há 10 anos no ranking mundial, entre os 10 melhores do mundo. Isso é muito difícil. Você chegar lá já é difícil. Se manter, então, foi como você falou. É muito difícil. E Bruna também está nessa caminhada. Bruna Takahashi é um orgulho para o feminino do Brasil. Porque se você pega... Vamos supor, ela já está com a vaga dela garantida. Se fosse esse ano a Olimpíada, ela já teria garantida. Sim. Ficaria uma outra vaga. Sim. E essa outra vaga poderia ser de quem está bem na mesa, né? Sim, sim. Sim, acredito que sim. Porque a gente está falando de você, mas existem inúmeras mulheres que podem pleitear essa vaga. Claro. E não conseguem entrar. Que seus clubes investem, que investem em treino, que investem em tempo, investem em tudo, né? O investimento não é só do atleta, é da família, né? É dos técnicos, é do clube.
às vezes é da prefeitura, no meu caso, a Prefeitura de Niterói, né, que dá um aporte anual para que eu possa disputar todos os eventos que preciso estar, né? São as bolsas que a gente ganha. Então, o governo federal também ajuda. Então, o Bolsa Estadual, o governo do Rio, no meu caso. Então, é muita gente envolvida para que você possa alcançar sua melhor performance. E como é que você está vendo essa parceria Rio-Niterói com a candidatura? Eu estou adorando. Eu estou muito feliz que a gente tem uma vice-prefeita, né? Que primeira mulher, né? Mulher prefeita, né, de Niterói, Isabel Suan, medalhista olímpica. Para mim, ela é uma referência. E eles estão muito engajados, né? O nosso prefeito Rodrigo Neves também nessa luta, né? Para que seja a sede, né? Rio-Niterói do PAN. Nós estamos muito felizes, né? Com essa e esperançosos, né? Que seja essa contra o Paraguai, né? Que a gente está lutando, né? E vamos ver, acredito, é agosto, né? Que é agosto, então eu acredito que a gente tem essa vitória. É porque a estrutura nós já temos, né? Já temos, está tudo pronto. É só assinar lá e é nós. Niterói, por exemplo, poderia receber quais competições pela sua visibilidade, pelo que você vê? O que Niterói pode receber de competição? Tá tendo uma obra num lugar chamado a Concha Acústica ali de Niterói e estão fazendo um ginásio que é climatizado, que vão poder receber profissional, né, com todas as medidas, né, acredito que possa receber handball, vôlei. Vão ser construídos também uns como foi na Rio 2000, a nossa Olimpíada de 2016, os pavilhões, né, que possam receber. O tênis de mesa, a nossa vice-prefeita quer receber, né, ter o tênis de mesa. Então, acredito que algumas modalidades, como vôlei de praia, Niterói é uma cidade linda, né, acredito que na praia a gente possa ter vários jogos de vôlei de praia com aquele visual maravilhoso. Esportes à vela também, né? Esportes à vela, né? A nossa vice está querendo construir um deck que possa receber, né, ali, né, poder chegar, sair, e temos muitas possibilidades. E com certeza isso vai incentivar ainda mais. Quando você ganha Jogos Pan-Americanos para a sua cidade, uma Olimpíada, quem sabe pela segunda vez nos novos Jogos Pan-Americanos, isso vai dar um gás no esporte como um todo. A gente fala do tênis de mesa, mas de todas as modalidades vai ser uma coisa absurda, né? Mais gente querendo praticar e é uma bola de neve favorável, né? Sim, totalmente favorável. A cidade, não só do Rio, Niterói também, Niterói principalmente, onde eu vivo, né? onde eu trabalho diariamente. Eu vejo que ali respira esporte. É esporte ao ar livre, é ciclismo, é muita gente fazendo esporte. Eu acho que, eu digo assim, pelo feito do Hugo agora, a gente teve um boom lá na nossa escolinha, então eu acho que o esporte, ele te impulsiona, ele te educa, ele te capacita, ele te traz alegria. Então o esporte é tudo de maravilhoso. Com certeza. Eu já estou aqui no final do papo com a Valesca Maranhão, olhando para frente, né? Você já falou que quer ir para a próxima Olimpíada, né? Se vai conseguir ou não, eu acho que é mais pelo lado político do que pelo lado técnico. Mas aí é a minha opinião, não é a sua, né? O que vai pesar. Mas, de qualquer forma, a vida que segue. Você já escreveu o seu nome também no esporte, que é o mais importante. Mas você está muito preocupada, pelo que eu estou vendo, estou te conhecendo agora, com mais intimidade, porque eu já te conhecia há mais de 30 anos, é que você briga pela sociedade, pelas mulheres em si, né? Que eu acho que é o mais importante. Daqui a 20 anos, você com 70 anos, olhando para frente, o que você vê? Eu vejo uma evolução muito grande. A gente está caminhando para ter igualdade, né? A nossa luta, ela é grande, né? Termos melhores salários igualitários, ter equidade dentro do esporte, termos todos os direitos que as mulheres têm por merecer, não só por ser mulher, mas ter essa chance de ter essa melhora. Então, acredito que daqui a uns 20 anos, eu acredito que a sociedade vai estar bem melhor, com menos preconceito, né? Menos machismo e mais igualdade. Com certeza. Valesca Maranhão, obrigado pela sua presença. Gostou do papo, Valesca? Gostei muito. Queria agradecer estar aqui no programa com você. É uma alegria para mim te conhecer. Já te conhecia, porque essa voz é muito conhecida.
Muito obrigada por você fazer parte da minha infância. Pô, você me chamou de velho. O tempo todo aqui, meus amigos. O tempo todo eu tô defendendo o Etarim e ela me chama de velho no final. Meu Deus, agora eu vou fechar. Essa foi Valesca Maranhão comigo no podcast Livre, Leve e Solto. Ah, só rede social. Valesca Maranhão. Segue lá. Vai ter muita coisa boa, muita história boa para contar. Com certeza. Valesca Maranhão foi a minha convidada no podcast Livre, Leve e Solto, só pra você.